Vou saudar aqui uma pessoa que já tem até a carteirinha de comentarista nosso aqui no Faixa Livre, está sempre conosco aqui, prestigiando o nosso programa. Saúdo o geógrafo e professor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF, professor Marcos Pedlovski. Professor Pedlovski, bom dia. Bom dia, Anderson. Pode me ouvir bem? Ouço bem sim. Agradeço muito a sua presença aqui mais uma vez com a gente, viu, professor? Uma alegria aí contar com a sua participação para a gente voltar a fazer o diálogo sobre os temas relativos ao meio ambiente aqui no nosso país, especialmente essa cúpula dos BRICS, que foi realizada aqui no Rio de Janeiro essa semana e ocorreu em um momento crítico, digamos assim, para a agenda climática global. Com a aceleração das mudanças climáticas, professor, eventos extremos se intensificando em todo o mundo e o descrédito crescente nas conferências da ONU, como as COPs, os BRICS tentam aí se afirmar como um polo alternativo de governança internacional, inclusive em temas ambientais. No entanto, embora a declaração final divulgada pela cúpula na última segunda-feira, a declaração já foi divulgada no domingo, no primeiro dia do encontro, chamada de Declaração Marco dos Líderes do BRICS sobre Finanças Climáticas, que conta aí com 30 pontos e mais um texto anexo, essa declaração tenha reafirmado compromissos com o desenvolvimento sustentável, a transição energética e a proteção da biodiversidade. Não houve metas concretas nem prazos definidos nessa declaração final da cúpula do BRICS. Como é que o senhor avalia, professor, o real significado dessas resoluções para a agenda ambiental global? Eu imagino que o senhor tenha dado uma olhada, tenha lido ali o documento produzido pelo BRICS. Ele representa um avanço real ou reforça uma diplomacia de fachada que pouco responde à emergência climática que a gente vive? Bom, Anderson, eu li a declaração final e ela ali tem 21 pontos. Não é a mesma que você citou, mas dentro dessa declaração final, você tem vários elementos citados como coisas que serão mecanismos do BRICS, ok? Então, a gente sempre pode olhar para essas coisas com se o copo está meio cheio ou meio vazio, ok? Eu entendo que é importante o esforço e temos que entender a natureza desse bloco, ok? E que está crescendo, então, e ele tem uma natureza que é um bloco que, com exceção da China, a maioria dos países é dependente da exportação de matérias brutas, commodities agrícolas e minerais, principalmente petróleo e, no caso do Brasil, soja e outras commodities minerais. Então, eu diria que a declaração ela é fruto dessa tensão interna do próprio bloco. Esqueçamos a tensão com o resto do mundo, principalmente União Europeia e Estados Unidos. Agora, se a gente olha para a declaração, é como se o BRICS quisesse ser o salvador de uma ordem em colapso. Então, quando a gente lê o documento e uma série de alusões ao multilateralismo, na questão ambiental, a questão, por exemplo, do Acordo de Paris e uma série de outros protocolos ambientais que foram firmados, digamos, nos últimos 50 anos, nós temos que confrontar isso com a realidade geopolítica do planeta nesse momento, principalmente a partir da crise da hegemonia dos Estados Unidos. Você tem que os próprios Estados Unidos questionam a ordem que eles estabeleceram no final da Segunda Grande Guerra Mundial. E o documento do BRICS é quase que uma tentativa de salvação dessa ordem multilateral. E no capítulo ambiental isso fica muito claro. Então, por isso que o copo está meio cheio, meio vazio, no sentido de que, pelo menos alguém ainda está falando em multilateralismo e ainda está falando em grandes acordos que possam preservar o mínimo de funcionalidade ambiental, aí eu diria, bom, o copo está meio cheio.
Agora, aquilo que você aludiu, e as medidas práticas? Todas estão jogadas para o futuro em mecanismos que acabam de ser criados ou serão criados. E aí, Anderson, como eu já até abordei, vamos ver os elementos práticos. Eu não vejo em nenhum momento uma crítica profunda às formas que o capitalismo se dá. E eu não sou daqueles que acham que há grande novidade em um alinhamento baseado na lei de mercado, ainda que seja uma lei de mercado chinesa, ok? Então, a gente que não tem o BRICS, o Sul Global, não, qual é a prática chinesa? Por que o líder chinês não esteve aqui? Essa é a resposta que o Vladimir Putin, a gente sabe por que ele não veio. Para não causar um embaraço do governo brasileiro não tendo que prendê-lo. E o chinês não veio por quê? Eu me perguntei, porque na verdade tem muitas outras coisas que estão acontecendo. Vamos falar guerra em Gaza, o ataque ao Irã, que envolvem questões que deixam a questão ambiental no segundo plano, não tem jeito. Ok? Então, a gente não pode ter eu diria o seguinte, olhando o documento, você não pode deixar de considerar que é bom ter uma declaração nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, ela é suficiente para dar conta dos problemas? A gente pode avançar para os problemas nas próximas questões. Eu considero que não. É isso. Essa ausência aí de figuras, como o senhor citou aqui para a gente, o Xi Jinping, presidente da China, não dá para entender. Ainda mais num momento tão complicado como o mundo atravessa, uma reunião importante, uma cúpula como essa dos BRICS, que teve temas importantes sendo discutidos. Professor, os líderes do bloco, eles expressaram apoio ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre, chamado TFFF, na sigla em inglês, que é um mecanismo proposto pelo Brasil que busca proporcionar às nações com florestas tropicais pagamentos em larga escala, previsíveis e baseados em desempenho, com o objetivo de manter e ampliar a cobertura florestal. Esse mecanismo ele foi lançado na COP28, lá nos Emirados Árabes, e deve ser entregue na COP30, que é a Conferência do Clima da ONU, que vai ocorrer aqui no Brasil, em Belém do Pará, mais precisamente no mês de novembro. Professor, fala-se em mais um fundo para financiar os países a fim de que haja uma maior preservação. Dá para acreditar que esses recursos virão no montante necessário e serão destinados, de fato, à preservação do meio ambiente, professor? Ainda mais em países da periferia do capitalismo que sofrem com tantos problemas financeiros. Como é que o senhor avalia a construção aí, ou a promessa de mais esse fundo para o meio ambiente? Tem que ir para o elemento heterogêneo do BRICS, ou da relação dos países que estão no planeta. Nós temos relações muito diferentes, capacidades muito diferentes. Eu considero que, no caso brasileiro, esse apelo a um fundo multinacional que seria financiado pelos países em desenvolvimento, ele beira o escárnio, viu, Anderson? Porque se a gente olha as reservas brasileiras, e a gente vê o tamanho da economia brasileira, e aí a gente olha o que é investido internamente para a preservação das florestas, em comparação, por exemplo, com financiamentos, até no plano safra, que invariavelmente vão implicar em mais desmatamento, em mais degradação florestal, a gente tem que se perguntar se esse tipo de fundo é preciso para países como China, Índia e Brasil. Que você tem países que precisam, tudo bem, mas o documento mantém essa ideia que todos os países chamados em desenvolvimento, e essa nomenclatura só aparece quando interessa, para ser para todo mundo. Falar que a China é um país em desenvolvimento hoje o que eu usar a palavra normalmente, é um escárnio. Se não é a principal economia capitalista no momento, a China é a segunda e vai se tornar a primeira. E aí,
Para que a China precisa de um fundo para proteger as florestas? Não, não precisa. A China, inclusive, nesse momento, faz uma série de programas internos que ela está recriando uma floresta num deserto, com sucesso. E aí o Brasil teria que se preocupar muito mais com alocar seus próprios recursos que existem, em vez de ficar enchendo a conta dos banqueiros com mais recursos via as taxas Selic. Então, eu acho que esse tipo de discussão, ela fica bonita no papel, mas ela não explora as realidades diferenciadas dentro do bloco e as responsabilidades diferenciadas dentro do bloco. Porque desmatamento no Brasil se deve a quê? Vamos ser francos. Soja. Soja é a âncora do desmatamento. Quem compra mais soja do Brasil? A China. Seria muito mais fácil se assumir isso e se assumir protocolos entre a China e o Brasil, em que a China não compraria mais soja de desmatamento ilegal e desmatamento de áreas novas. Mesmo desmatamento legal. A China não compra mais soja de desmatamento. A China não compra mais soja muito contaminada com agrotóxico. A China fará isso? Não fará. Então, e o Brasil se compromete a impedir degradação florestal na Amazônia, no Cerrado, no Pampa, na Caatinga? Não fará, porque o Brasil tem uma visão que eu considero antiambiental, esse governo e outros governos todos que passaram aí, que quando se fala em proteger as florestas é só quase um argumento de chantagem, Anderson. Porque fala, a gente não protege, porque a gente precisa se desenvolver e vocês que querem que as florestas fiquem em pé para proteger o clima têm que bancar isso. Não, nós deveríamos ser os primeiros interessados. As tragédias climáticas que estão se sucedendo no Brasil é por causa de desmatamento. E quando eu falo, não é só as enchentes contínuas do Rio Grande do Sul. São as secas extremas que estão acontecendo. É desmatamento também. É o dessecamento dos rios do Pantanal. Então, por que eu estou adotando essa linha? Porque eu vejo a declaração e eu falo o seguinte, é uma declaração que qualquer um dos líderes assina. Uhum. Ok? Por quê? Porque documentos multilaterais são dessa natureza? Também. Mas é porque aqui não tem compromisso em mudar o que está sendo praticado e que levam às crises que estamos assistindo. E aí é interessante que eu tenho que fazer um pequeno gancho aqui. Nós estamos tendo a nossa jornada de iniciação científica e pós-graduação do Norte Fluminense. E onde estava apresentando o trabalho de uma aluna minha sobre adaptação climática em nível municipal aqui em Campo do Goitacazes. A conclusão é o seguinte, que a população sabe mais e se preocupa mais com mudança climática que os governos. E quando chega no frigir dos ovos, o governo municipal diz o seguinte, essa é uma questão grande demais para a gente dar conta, quem tem que dar conta é o governo federal. E aí, ou seja, na hora das práticas, vale o negócio como costumeiro. Na hora de responder à crise climática, vai ter que ser uma força lá de cima. Ok? Então, eu acho que se a gente não ajustar e não considerar, por exemplo, a crise climática como algo real, e que tem vetores conhecidos e que tem que ser fruto de políticas nacionais sérias, eu tenho que fazer outra pergunta. Você lembra quando a gente discutiu aqui a criação da autoridade climática? Aí você me perguntou, vai ser a terra, professor? Eu falei, não vai ser. O que foi feito recentemente? A extinção da autoridade climática. Então, e aí a gente vem com esse documento do BRICS e fala, não, agora temos compromisso com a geração futura. Eu tenho que dizer que um dos problemas que eu tenho com esse tipo de documento é que a gente está praticando esse discurso desde 1970, no ponto de vista dos governos, e a crise só piora. Nós já conversamos também aqui há algum tempo, acho que foi em março. Você falou, o que você acha que vai ser a COP30? Eu disse, vai ser um desastre, como já foi a 28, como já foi a 27 e como será a 31. Porque, na verdade, não temos uma preocupação
preocupação com a crise climática. Você veja o seguinte, o que acabou de acontecer nos Estados Unidos. O governo Trump acabou com todos os serviços de previsão meteorológica. Desmantelou as agências, desmantelou a agência de observação atmosférica e oceânica, desmontou o serviço meteorológico. O que aconteceu no Texas agora? Não tinha sistema de alerta. Parecia o Rio de Janeiro, não parecia? Alguns anos atrás, parecia Petrópolis, que aconteceu no Texas. Sim. Quando eles até 6 meses atrás, tinha um negócio funcionando muito bem. E agora o governo Trump, curiosamente, está com problemas na sua base política, que é no Texas. Porque ficou óbvio que os cortes atingiram a capacidade de alerta. Então, o que adianta a gente ficar nesses colóquios se na hora de fazer as práticas os governos desinvestem na proteção ambiental, o nosso não é exceção, desmantelam o que está está funcionando e mantém financiamento. Porque esse documento do BRICS, vamos cotejá-lo com o financiamento do Plano Safra. 470 bilhões para o latifúndio e com um mecanismozinho aqui e ali para conter, mas vai continuar business as usual. E aí para a agricultura familiar, outros 70. Olha a desproporção. Se a gente sabe que a agricultura familiar é muito mais pró-clima, pró-saúde ambiental do que o agronegócio. Então, você vê qual é o problema que eu estou tendo aqui? É uma coisa a gente falar que a gente está comprometido, tem documentos multilaterais. Outra coisa é a prática. Sem dúvida alguma. O Plano Safra, inclusive, foi um outro tema que a gente tratou aqui no Faixa Livre na última semana, justamente por conta do que ele representa para o país, acima de tudo, financiando o agronegócio e deixando a agricultura familiar com recursos muito reduzidos, diante da necessidade e da importância, acima de tudo, da agricultura familiar, que é quem coloca quem coloca comida na mesa dos brasileiros, acima de tudo. Professor, só tratando rapidamente aqui dessa bola que o senhor levantou relativa ao desastre das chuvas lá no Texas, parece que já há mais de 111 mortes confirmadas por conta desse desastre aí, dessas chuvas torrenciais que a gente teve lá nos Estados Unidos. Enfim, e o governo Trump atacando a pauta ambiental de maneira definitiva. Lamentável tudo isso e acende mais do que o sinal de alerta. O mundo, e aliás eu vou trazer daqui a pouquinho uma outra informação que traz luz aí ao que está sendo produzido a partir das escolhas feitas pelas autoridades no que diz respeito aos temas ambientais. Professor, o governo brasileiro, ao sediar a cúpula dos BRICS, buscou se posicionar de alguma forma como uma liderança ambiental do sul global. Eu queria, a partir disso, tratar de um tema que o senhor já trouxe aqui para diálogo com a gente ao longo desse nosso papo. Como é que o senhor avalia essa pretensão diante das políticas ambientais adotadas internamente, especialmente no que diz respeito à expansão do agronegócio, à exploração de combustíveis fósseis por aqui, enfim? Para lembrar mais uma vez, o senhor já disse isso, eu também já trouxe, que em novembro a gente vai sediar a COP30, a Cúpula do Clima lá em Belém. Como é que o senhor avalia essa situação, especialmente o Brasil se colocando como uma liderança no tema das mudanças climáticas no sul global, ao mesmo tempo em que valoriza enormemente o agronegócio, fomenta os investimentos na agricultura para exportação aqui no nosso país, continua explorando enormemente os combustíveis fósseis, enfim, a palavra é sua. Eu acho que isso é um pouco parte da esquizofrenia do governo Lula, porque para o público externo ele é um leão, para o latifúndio ele é um gatinho. Então, só que na hora do vamos ver qual é a força geopolítica que o Brasil tem, dotado de tamanha contradição, muito reduzido. Se o Brasil tivesse dando exemplo, se ele tivesse com autoridade climática, se ele tivesse com planos de adaptação climática reais em plano federal, estadual, municipal, se o Brasil tivesse investindo efetivamente na democratização da sua matriz energética,
Por exemplo, os projetos fotovoltaicos tivessem sido mais eficazes. Quando a gente olha para isso, não há dinheiro. O que vale é a lógica do apaziguamento com o mercado, com a Faria Lima. Então, você acha que as pessoas não estão observando o que está sendo feito pelo governo Lula? E quando a gente vê a forma que se permite, eu tenho que dizer que, para mim, a principal marca dessa contradição entre a tentativa de ser um player internacional e no plano nacional não se mover uma palha no caminho concreto, é a forma que o governo permite que a ministra Marina Silva seja tratada quando é convocada para ir ao Congresso. E, digamos, com todos os defeitos que a ministra possa ter, não é permissível que uma ministra que encara uma tarefa hercúlea, que é dar uma fachada de respeitabilidade para o Brasil no plano internacional, seja maltratada, seja espizinhada e não haja a devida reação do governo, nem enviando uma tropa de choque para essas audiências, nem depois o presidente Lula ainda há pouco falando que não é possível aceitar o tratamento que dá da sua ministra. Eu diria que simbolicamente, na prática é o Fernando Haddad, mas simbolicamente Marina Silva é a principal ministra para isso que o governo Lula se pretende alçar no plano internacional. E o que se permite fazer com ela é horroroso. Então, e ela tem suas razões. Eu imagino que a Marina Silva esteja falando: vou aguentar isso aqui até a COP30, vou fazer a melhor negociação que eu possa fazer para o Brasil se preparar para a COP31 e vou pedir o boné, porque não dá mais para ela ficar sendo tão esculachada e ninguém fazer nada. Entendeu? Então, você entende o que eu estou dizendo? Eu acho que não dá para o Brasil ficar... Governo Lula, não esquece o Brasil, governo Lula, não dá para ele querer ir lá fora da lição de moral nos outros e deixar fazer o que faz com a Marina Silva, sem falar nessa coisa esdrúxula que foi esse último leilão do petróleo que entregou a Foz do Amazonas para empresas multinacionais. Se fez todo um carnaval falando que era Petrobras, no final quem ganha não é a Petrobras, inclusive a empresa chinesa, que está lá com a maioria dos blocos que foram vendidos, leiloados, concedidos, seja o que for, lá na Foz do Amazonas. É muita contradição para depois... Você acha que os caras não estão olhando, Anderson? Uhum. Os outros países estão olhando e vão falar, não, deixa eu... Porque que é uma posição de muita fragilidade por causa das opções internas. Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, em relação a essa questão lá da Foz do Amazonas, da dita margem equatorial, a Petrobras, salvo engano, vai ter direito a explorar 18,8% do petróleo ali daquela região das jazidas ali que foram, aliás, já foram leiloadas, entregues, sem sequer saber a quantidade ali de petróleo que há naquela região. Um negócio inacreditável. É a entrega absoluta das riquezas da soberania nacional e algo que prejudica e preocupa demais diante da necessidade do fim da exploração de combustíveis fósseis no mundo inteiro. Enfim, professor, eu quero abrir espaço aqui para a leitura de alguns recados que estão chegando dos nossos espectadores. Primeiro, um superchat aqui do nosso camarada Renato Cinco, e faz uma lembrança aqui, ó. Agenda da luta climática carioca. No dia 13 de julho, ato nacional unificado contra o PL da devastação. Às 9 horas, no Leme. Dia 16 de julho, reunião da Coalizão pelo Clima. Às 19 horas, na Rua da Glória, número 190-202. Está aí a agenda do pessoal lá que o Renato Cinco lidera ali, a turma ali que dialoga com o tema do meio ambiente. Obrigado, Renato, pelo teu superchat. E eu tenho uma pergunta aqui, professor, da Fátima Santos, que eu queria trazer também para a nossa discussão. Ela questiona aqui o seguinte: professor Pedilowski, o que lhe parece a expansão em larga escala do plantio de eucaliptos na região norte fluminense, especialmente em Campos? Pergunta da Fátima Santos para o senhor, professor. Olha só,
essa é mais uma demonstração dessa esquizofrenia que o Brasil vive. Nós temos uma região em que os prefeitos, principalmente o de Campos, luta para que a gente seja inserido na Sudene. Por quê? Porque aqui não chove. E qual é a aposta aqui? A aposta aqui é uma aposta na monocultura, que é cana, soja e eucalipto. E nós sabemos que pode até, por exemplo, em relação ao eucalipto, nós sabemos que existe um plano que é conhecido, a Firjan encabeça esse plano há alguns anos, nunca saiu do papel, mas agora está saindo. Porque, com medo da reforma agrária, tem muito latifundiário aqui na região que está vendendo terra, está se livrando do estoque de terra improdutiva, porque a pressão pela reforma agrária tem aumentado nos últimos anos. E aí a gente já tem notícia que, mais na parte norte do município, pegando então São Francisco da Papuana e chegando aqui em Samã, existe esse plano de fazer uma dança entre soja, eucalipto e cana. Ora, uma região que já tem problema com água, apostar em monoculturas que dependem muito de água, você já sabe que não vai dar boa coisa. Temos outra coisa que é a questão dos agrotóxicos. Tanto eucalipto quanto soja precisam de muito agrotóxico. Eucalipto, eu diria, mas no início, no estabelecimento, principalmente das formigas, daí se usa muito inseticida, mas também no manejo vai se usar muito herbicida antes dos plantios atingirem um certo tamanho. Mas como esses plantios de eucalipto são de ciclo rápido, então a gente vai ter muito agrotóxico entrando aqui. E, então, combinado com a soja, também precisa muito agrotóxico, então a gente vai ter uso excessivo de água e muito agrotóxico chegando na água que sobrar. Então, eu diria que esse é um plano, para uma região que já tem tantos problemas ambientais, o plano eucalipto, soja e cana não tem como dar certo se a gente pensar em sustentabilidade, se a gente pensar... porque a própria história que a monocultura de árvores contribui para o sequestro de carbono só funciona quando você quer acreditar em história da carochinha. Como eu disse, os ciclos são muito rápidos. E nós que se plantam espécimes, variedades que facilitam esse ciclo ser rápido. Então, eu diria que o norte fluminense, que já tem um passivo ambiental gigantesco, com esse plano da Firjan e que está percolando do Espírito Santo, principalmente da pressão por mais produção de celulose da Suzano Papel lá em Aracruz, na verdade, essa pergunta mostra muito bem como essa declaração do BRICS não bate com os planos reais. Então, eu diria para a Fátima que nós já tivemos uma rede de deserto verde no Espírito Santo, ela foi desativada. O Renato, certamente, nesse debate que vão acontecer pela coalizão do clima, vai ter que internalizar o problema do eucalipto, porque é um problema que ataca um elemento muito sensível, que é a questão da água, porque nós vivemos um período de ressecamento dos rios, justamente pela expansão do eucalipto em muitas regiões brasileiras, que é precedido por desmatamento. Então, eu diria que, não sei se essa pergunta veio a propósito, mas mais do que a propósito, ela não poderia ser, tá? Sem dúvida, é isso. Professor, antes de a gente continuar aqui, só quero pedir para o chat, mandem aqui suas perguntas, suas participações, enfim, para a gente fazer o diálogo com o professor Marcos Pedilowski. Quem ainda não está inscrito no canal, aproveita, vai lá e se inscreve de graça, você não paga nada, se inscreve também no canal de cortes, o link está aí no topo dos comentários, enfim, importante esse engajamento que vocês criam aqui com o nosso programa. Professor, eu queria tratar de algo que o senhor trouxe aqui já para a gente, que diz respeito a essas contradições em relação aos BRICS, né? O senhor falou do Brasil investindo, colocando muitos recursos no agronegócio, ainda explorando petróleo e outra, né? Não só o Brasil, né? Outros países do bloco também, de alguma forma, são incoerentes nesse sentido. China e Índia seguem ampliando
o uso do carvão, enfim. Por que essa incoerência entre discurso e prática dos BRICS no tema relacionado ao meio ambiente, professor? Eu tenho que lembrar aquele assessor do Bill Clinton que falava "Is the economy stupid?" É a economia, estúpido. Porque você sabe, Anderson, o problema que a gente tem é qual é a correlação de forças de cada um desses países dos blocos hegemônicos. No caso da China, a gente não pode falar simplesmente da questão da hegemonia burguesa, porque tem o papel do Partido Comunista lá para fazer essa ponte entre mercado e socialismo, seja o que for isso que existe na China. A Índia, então, é um país mais escancaradamente parecido com o Brasil, e o Brasil é isso que nós temos. Você certamente, seus interlocutores mais recentes trataram essa celeuma aparente, que é a questão do IOF, da taxação dos super ricos e toda a reação que ocorreu no Congresso. A gente não pode esquecer que por detrás desses acordos multilaterais, da geopolítica de gabinete ou geopolítica de mesa de conferência, existem as realidades objetivas de cada um desses países. E eu diria que a China, com todas as reservas que possa ter, é quem tem feito um trabalho mais objetivo para se preparar, para se adaptar à questão climática. E eu tenho que dizer que a China vem reduzindo, apesar da quantidade, vem reduzindo a presença do carvão, ainda que seja muito dependente do petróleo. Mas a China tem feito ações para, por exemplo, carros elétricos, fazendas de células voltaicas, fazendas de vento. Eu diria que, se a gente olhar a matriz energética chinesa, talvez ela tenha evoluído muito mais rapidamente do que nós estamos evoluindo. Porque a matriz energética, eu tive a sorte de estar recentemente numa reunião de uma rede que é organizada a partir da Universidade Federal do Espírito Santo, e outra uma que você conhece bem, que é a campanha Nenhum Poço a Mais. Nessas duas reuniões, eu vi debates muito interessantes sobre o papel da matriz energética brasileira, que se fala muito no esverdeamento da matriz energética brasileira, mas ela nunca teve tão fóssil. E isso, quem entende disso, você chamava a matriz brasileira tem avançado a parte sustentável, mas ela proporcionalmente tem crescido junto à matriz fóssil. E a gente tem que separar, você já deve ter trazido gente capaz de mostrar a diferença entre matriz elétrica e matriz energética. A matriz elétrica brasileira vai falar, não, ela é mais dependente de hidrelétricas, ela tem menos combustível fóssil, mas a matriz energética brasileira, que não é só eletricidade, ela é fortemente fóssil. E temos um problema com o Brasil. Você sabe, as reservas do pré-sal, por isso essa corrida desesperada por novas áreas. O petróleo do pré-sal, ele será extinguida a viabilidade comercial dele em 30 anos. Ou seja, 30 anos é logo ali, Anderson. Então, todas essas estruturas que estão sendo feitas e que não fazem a rápida transição para sair de uma matriz energética fóssil, daqui a 30 anos o Brasil vai estar encurralado. E se a China continuar avançando na velocidade que ela está avançando, nós teremos uma forte dependência da China, inclusive para fazer a transição na nossa matriz elétrica, eu suspeito. Então, porque isso também vai evoluir, nós não estamos evoluindo. Eu também tenho que falar o seguinte, cadê o investimento nas universidades? Porque transição climática tem que ter ciência, ok? E o governo Lula está deixando a maioria das universidades
federais, a UFRJ é o maior exemplo, apodrecerem aos olhos vistos. Como é que se faz ciência para a transição climática com o tipo de orçamento que está se dando para as universidades federais? A começar pela UFRJ. Então, eu não sei se eu me desviei muito da sua questão, mas se a gente olhar as práticas dentro do BRICS também são muito heterogêneas. E eu tenho que dizer que quem tem melhor aproveitado até a sua posição econômica para começar uma transição séria é a China. Então, fale-se o que se falar dos chineses. Eles são pragmáticos, eles só pensam neles mesmos, o multilateralismo chinês também tem seus vícios, tudo certo. Os chineses olham para eles mesmos, eles são... quando você vê as declarações dos dirigentes chineses dentro e fora da China, eles sabem que eles são uma nação de 5 mil anos, que eles estão antes de nós e estarão provavelmente depois de nós. Agora, eles estão com problemas, a gente falou do Texas, mas eu acompanho muito bem os canais internacionais. Você tem tido problemas fortíssimos com chuvas na China também, com os mesmos efeitos, só que a cada um desses eventos extremos, a China responde muito rapidamente. Ou tenta fazer mudanças tecnológicas de engenharia para que o próximo evento não seja tão forte. Enquanto isso, nós ficamos aqui enchendo o agronegócio de dinheiro para desmatar e envenenar mais e deixamos nossas universidades sucateadas completamente. Essa é a realidade. Não precisa ir longe, é só pegar no FRJ. Sim, a gente tem feito um diálogo aqui muito com os professores da UFRJ, inclusive com o reitor. O reitor da UFRJ esteve aqui com a gente recentemente, tratando desses problemas financeiros que existem na instituição, a falta de recursos federais para manutenção da universidade, enfim. Professor, a gente tratou aqui sobre essa situação envolvendo, digamos assim, a culpa dos atores internacionais no que diz respeito às mudanças climáticas que a gente tem, a emissão de gases do efeito estufa, enfim, o senhor citou o Donald Trump, governo lá dos Estados Unidos. A gente pode dizer hoje que os Estados Unidos são o principal vilão do planeta no que diz respeito a essa questão das mudanças climáticas. O senhor também tratou da China, que é um emissor de gases do efeito estufa enorme, enfim, é um grande emissor de gases. O senhor enxerga hoje os Estados Unidos como o principal problema do mundo no que diz respeito à emissão de gases do efeito estufa? Para mim não há dúvida. Essa opção que foi feita pela grande burguesia americana de recolocar o Trump para regredir toda a agenda climática que quase é zero, só não é a zero porque muitos estados americanos ainda estão resistindo. Prefeituras, a ordem federativa estadunidense é diferente da nossa, então você ainda tem governos estaduais que têm mais autonomia orçamentária do que os nossos estados têm, você deve saber disso. Por isso que o Trump tem resistências dos governos estaduais, e ele tem, a partir da Suprema Corte, tentado anular esses mecanismos de resistência a nível dos estados e cidades. Agora, o problema também é o seguinte, se está tirando as amarras, aonde está indo o dinheiro? E eu diria que é interessante, Anderson, muito do discurso parece que eles vão, os americanos vão fazer um mega investimento nas energias fósseis e mais petróleo. Não acho que nem que seja o caso, isso é mais a parte do discurso, porque o que eles estão investindo mesmo é em guerra, em armamento, manter a guerra da Ucrânia, deixar Israel solto, para fazer toda aquela demolição ali no Oriente Médio. Então, essa opção guerreira, que já sempre teve presente, mas acho que agora, se tirando qualquer luva que poderia ter, reflete uma crise de hegemonia. E frente a essa crise de hegemonia, as elites norte-americanas, estadunidenses, não vão se preocupar com a questão ambiental. Então, o presidente Trump não é o mentor disso. Ele é, quando muito,
o reflexo disso. A gente precisa, às vezes, entender por que certas figuras ascendem, por que elas estão lá, quem as colocou, quais as forças hegemônicas por detrás de certas figuras. Mas, objetivamente, ao regredir, ao desmantelar o NOAA, a Agência de Proteção Ambiental, para você retirar todas as citações dos canais oficiais de mudanças climáticas, você dá força, porque os americanos têm uma força ideológica no mundo de pressionar muitos outros governos a partir dessa economia de fronteira extrema, que é não ter amarras para a exploração das matérias-primas e apostar que certas diferenças têm que ser resolvidas na bala. Porque a grande indústria que está sendo beneficiada pelo governo Trump não é nem a do petróleo, é a indústria de armas. Quando ele pressiona a União Europeia elevar os gastos com armas, ele está querendo que comprem armas dele, não é para comprar arma chinesa. Ou, interessante, o último embate entre Paquistão e Índia, o que estava ali era um embate entre as armas ocidentais e as armas chinesas. E quem ganhou? As armas chinesas. Ou seja, e agora fica um debate, por que comprar arma americana se as armas chinesas estão sendo muito mais eficientes, com menor custo? Então, enquanto a gente tem esse teatro do debate climático, o debate que conta, que move a economia, é o debate da venda de armas. Então, a gente tem que... Eu não sou um grande entendedor de relações internacionais, você tem outros pesquisadores que certamente podem falar com muito mais propriedade sobre isso, mas eu acho que a gente tem que parar de se iludir com as aparências. Ou que esses debates aqui não estão permeados por outras camadas tão ou mais importantes. Eu digo que a corrida armamentista aquecida pelo governo Trump, ela traz junto um abandono da agenda climática, ok? Então estão correlacionados, mas a gente tem que entender qual é realmente a força que guia certas ações, senão a gente fica perdido, né? Não consegue ver realmente o que importa, né? É isso. Professor, eu tenho, diante dessa resposta que o senhor deu aqui, eu tenho uma pergunta interessante da Michele Saridini, e eu queria trazer para o senhor. Ela questiona o seguinte: por que ninguém fala sobre a poluição produzida pelas guerras? Eu queria deixá-la à vontade para explorar um pouco mais esse tema, porque isso não é muito debatido, não se fala muito a respeito dessa emissão de gases que é produzida pelos conflitos que a gente tem pelo mundo. Fica à vontade, professor. Não, eu acho que essa questão é muito interessante, porque no conflito em Gaza, já se sabe que parte das áreas atingidas estão inabitáveis pelo grau de contaminação, não apenas dos produtos químicos normais, de armas, mas porque os israelenses estão testando outras armas e se suspeita até do uso de armas com urânio empobrecido. E quando eles falam das armas iranianas, da bomba nuclear iraniana, já se sabe que muita coisa que está sendo jogada lá em Gaza são ou armas velhas ou armas que ainda estão sendo testadas e que não estão dentro dos padrões dos acordos internacionais para guerras. Então, e a mesma coisa que foi feita, volte e meia você vê, mesmo na guerra da Ucrânia, já se fala que os russos têm usado alguns armamentos que envolvem algum tipo de produto químico, até a acusação de cloro, aquele que era da Primeira Guerra Mundial, se fala que os russos usaram. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que os ucranianos também usaram. Então, porque essas guerras que estão acontecendo, existem várias guerras localizadas acontecendo, a gente parece que a gente está assistindo videogame, porque, especialmente em Gaza, foi feito todo um esforço pelo lado israelense para não permitir
que a gente visse o que está acontecendo no chão. O assassinato de jornalistas tem esse objetivo e já se sabe que várias dezenas de jornalistas foram mortos pelos ataques israelenses. Então a gente tem pouca visibilidade no chão, ok? Então até a ideia se diz que eles vão expulsar os palestinos, vão fazer uma Riviera, uma Riviera trumpista lá, quando limparem. Já se sabe, Anderson, lendo documentos e matérias, que vai ficar algumas décadas, algumas áreas inabitáveis. Então, essa pergunta que ela está fazendo assim, por que não se fala da poluição das guerras? É porque tem muita arma ilegal sendo usada. E além disso, quem está fabricando essas armas não tem nenhum interesse que se saiba as consequências. Porque, por exemplo, a gente sabe até hoje as consequências das 2 bombas atômicas que os americanos jogaram no Japão, ok? Agora, de lá para cá, eu vou dar um exemplo assim para ligar para a nossa realidade. Nós temos um uso extenso aqui de 2,4-D, que é um MPC. Opa! Tivemos aqui uma interrupção na conexão com o professor Marcos Pedlovski. Ó. Vamos ver se a gente consegue trazê-lo aqui daqui a pouquinho. Vamos ver se ele recupera. Vou até tirá-lo aqui da tela. Houve aí uma pequena interrupção na transmissão com o professor Pedlovski. Vamos ver se ele volta aqui. Se ele vai sair da live, vai voltar, enfim. Mas ainda está travada aqui a conexão do professor Pedlovski. Eu aproveito, pessoal, ó, parece que agora tá voltando ali, ó. Agora tá voltando ali. Eu eu até ia ler uma mensagem aqui, mas vou voltar a colocar o professor Pedlovski na tela. O senhor me escuta, professor? Tá travado aqui. Tá com dificuldades aqui na transmissão do professor Marcos Pedlovski. Então vou aproveitar, daqui a pouco ele deve voltar aqui, deve sair e voltar para a sala se ele estiver assistindo, me ouvindo, inclusive, eu até recomendo que ele faça isso. Saia e retorne aqui para a nossa live. A Sol Passos, ela traz uma questão aqui curiosa. Anderson, por que você não prestigia as pessoas que assistem a live colocando as mensagens na tela, já que você não lê as mensagens? Sol, a gente tem uma equipe muito, muito reduzida aqui no programa. Somos 2 pessoas aqui acompanhando a live. Eu e o Isaac, né, que está aqui nos bastidores. O Isaac, além de comandar aqui a live propriamente, ele fica anotando ali as aspas das entrevistas, as falas mais importantes dos nossos entrevistados para colocar, para a gente fazer os cortes que a gente produz aqui no nosso programa. E eu também fico prestando atenção, obviamente preciso ficar prestando atenção na entrevista, dialogando com o entrevistado, então fica difícil a gente fazer esse trabalho propriamente de anotar aspas, ficar colocando mensagem, acompanhando o que o entrevistado está dizendo, tratando de questões extra live, porque vocês sabem que eu também sou o produtor do programa, ou seja, muitas vezes um entrevistado não entra, demora para entrar, tem dificuldades, alguém manda uma mensagem num aplicativo e tal. Então, são muitas as coisas que a gente precisa dar conta aqui numa equipe muito reduzida. Então, é difícil a gente ficar colocando as mensagens toda hora, até porque muitas das mensagens fogem do contexto da entrevista. São pessoas que batem papo ali, fazem conversas paralelas para além do programa, então fica difícil a gente fazer a seleção dessas mensagens, ficar pensando, ficar lendo tudo que vocês trazem aqui para a gente, muitas mensagens importantes. De vez em quando eu dou uma pinçada ali de algum tema que surge nos comentários, mas são muitas as mensagens e diante dessa equipe reduzida que a gente tem, é realmente difícil a gente trazer todas as mensagens que vocês mandam. Peço desculpas aqui, Sol, uma importante mensagem que você nos manda, até para a gente esclarecer os motivos que fazem que a gente não traga todas as mensagens de vocês aqui para a tela. Mas obrigado pela tua participação, viu, Sol? Eu vou tentar aqui trazer o máximo possível de mensagens de vocês, espectadores, para prestigiar, obviamente, a participação de todos aqui no nosso chat. Bom, o professor já está de volta aqui com a gente. Aliás, eu acho que travou de novo. Vou até botar aqui na tela, ó. Está travada aqui a conexão do professor Marcos Pedlovski. Está com dificuldades aí para fazer esse papo com a gente. Não sei se ele está... Aliás, o áudio dele estava com muito eco, né? Ali a sala que ele está deve ser muito pequena e a gente teve dificuldades. Ó, eu acho que ele voltou aqui para conversar com a gente. Professor, você me escuta? Ó, travou de novo, viu, gente? Ainda há pouco voltou aqui a transmissão, enfim, a conexão, mas já tivemos aí mais uma vez um problema na conexão do professor Marcos. Se ele estiver no Wi-Fi, eu até recomendo que ele tente fazer o diálogo com a gente
no 4G. Eu acho que ele está acertando. Pronto, ele está acessando aqui por uma outra plataforma para conversar com a gente. Vou trazê-lo aqui para fazer esse papo. Professor Marcos, sob escuta? Estou. Eu entrei pelo telefone. Agora, que eu não sei. agora sim, eu escuto bem o senhor, problema resolvido. Queria deixá-lo à vontade para o senhor concluir a sua fala para a gente daqui a pouquinho debater um outro tema aqui, professor. Olha só, eu estava falando, não sei se eu parei, que eu comecei a falar do 2,4D. Porque, por exemplo, na questão da guerra do Vietnã, esse composto foi utilizado amplamente. E depois que a guerra acabou, tinham grandes estoques de 2,4D. E o que foi feito? Se transformou num herbicida que está sendo amplamente usado no Brasil nesse momento. E se sabe das consequências do 2,4D. A começar por malformação congênita. Por que não se para com isso? Porque existem interesses econômicos. Então, toda vez que a gente ignora a economia da guerra, a gente sabe que a gente vai deixar de levar em conta elementos importantes, que é justamente a relação entre algumas coisas que são utilizadas nas guerras e a sobrevida que elas têm depois do pós-guerra. E eu diria que, já que eu citei o 2,4D, a própria indústria de agrotóxicos nasce depois dos experimentos feitos na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, com os inseticidas, principalmente na Guerra do Pacífico, na Segunda Guerra Mundial. Então, só voltando para a questão original, por que não se fala da poluição das guerras? Porque muitas vezes elas geram produtos para as economias do pós-guerra. Para mim, essa é uma questão muito objetiva, tá? E é uma questão fundamental, essa que o senhor traz aqui para a gente, viu, professor? Eu queria entrar aqui numa outra questão relacionada ainda à cúpula dos BRICS, trazendo o seguinte, considerando os limites que estão colocados, as resoluções que são adotadas pelo bloco, professor, o que é que deveria ter sido central em uma cúpula que se propõe a enfrentar a crise climática em escala global? Há espaço para transformar os BRICS em um instrumento real de enfrentamento da emergência ambiental? Olha só, em função da crise dos mecanismos maiores, se houvesse vontade, e eu digo vontade primeiro do grande patrocinador, que é a China, de dotar mecanismos, de criar, esses mecanismos que foram criados, será que eles vão ser efetivamente implementados? Eu diria que só se garante a implementação desses mecanismos se a China quiser, porque é ela quem tem bala na agulha, e tem bala na agulha em termos financeiros e também do ponto de vista da correlação política interna desses países. Melhor posicionado para fazer isso é a China. Se a China decidir que os BRICS serão uma plataforma para discutir o combate às mudanças climáticas e ajuste a modelos que sejam minimamente acodados com a realidade, que não adianta a gente ficar fazendo essas conferências para dar dinheiro para a rede hoteleira e para esverdear a indústria do petróleo. Isso as COPs já estão demonstrando que esse modelo está esgotado. Então, se tiver que nascer alguma coisa e o BRICS quiser levar a cabo algum dos mecanismos que ele está prometendo criar, isso é importante. Aqui, essa declaração tem uma série de promessas de mecanismos do BRICS. Para existir, vai ter que ter dinheiro. Ok? E para ter dinheiro, eu só vejo a China como player possível. A China vai querer? Essa, para mim, é a questão. Que o Brasil pode ser... Que, olha só, imaginemos que a extrema-direita ganhe o ano que vem. Há uma forte chance disso. Toda essa discussão mais ou menos formal que o governo Lula leva em termos de adaptação climática, no campo formal, tudo bem. O ano que vem, em 27, isso vai por água abaixo. Se ganhar o governador de São Paulo, ou pior, se ganhar o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, não sobra nada disso.
ou vai depender de como o governo, que não seja o governo Lula, se ajusta com os chineses. Mais uma vez, porque o governo Bolsonaro falou grosso no início, mas no final estava falando fino com os chineses. Porque se sabe que, pela opção macroeconômica do latifúndio, que se baseia no latifúndio agroexportador, não tem outra saída a não fazer, como diz o americano, play ball com os chineses, tem que jogar com os chineses. Então, vai depender muito das decisões que ocorram no âmbito da China, na minha opinião. É isso, a China é um player fundamental nesse diálogo, ainda mais por conta da relevância que ela tem diante dos BRICS. Para fechar, professor, eu queria trazer aqui um dado que me preocupou bastante. Vou até tentar colocar aqui na tela, reproduzir aqui para os nossos espectadores uma matéria do G1, o pessoal da Globo.com, que trouxe aqui, dizendo o seguinte: mês de junho de 2025 foi o terceiro mais quente da história, de dados aí de um observatório europeu. O mês registrou a temperatura de 1,3 graus acima da média pré-industrial e foi só o terceiro em 2 anos abaixo do limite de 1,5 grau. Aí os dados aí foram produzidos por eu estou até procurando aqui, o Observatório Copérnicos trouxe esse dado relativo ao mês de junho, que foi o terceiro mais quente da história. Professor, eu queria aí que o senhor, a partir desse dado publicado pelo Copérnicos, falasse um pouco sobre essa questão do aumento da temperatura global, porque parece que é um tanto contraditório esse dado, porque ao mesmo tempo em que foi o terceiro junho mais quente da história, como diz aqui na manchete, foi o terceiro mês em 2 anos onde a temperatura esteve abaixo de 1,5 grau acima, abaixo do limite de 1,5 grau que se coloca aí como o limite para a ampliação da temperatura global. Como é que o senhor avalia esse dado, professor? Não, eu avalio que nós já convivemos com o mundo acima do 1,5, porque isso vai variar, né? Então, você teve a Europa, que é muito interessante, que as previsões normalmente colocam que no longo prazo, quem vai sentir realmente o pior das mudanças climáticas são países que estão ali nesse arco ao longo do Equador. Agora, a Europa, nesse momento, estão aparecendo temperaturas recordes. E, no caso da Europa, também aparece um problema gravíssimo, né, Anderson? Que são os mega incêndios e os períodos de grandes secas. Então, eu diria que não há uma contradição. Na verdade, há uma confirmação de todos os cenários climáticos que estão sendo feitos. E por isso que, quando esforços como esse que estão sendo liderados pela Coalizão do Clima no Rio de Janeiro, apesar de muitas vezes você falar assim, mas se os grandes encontros não conseguem, como é que os encontros localizados conseguirão? Eu acho que a gente tem que acordar para a realidade que, do ponto de vista dos governos, desses macroencontros, só sairão resultados significativos se houver uma organização social. Então, eu sei de várias atividades anti-COP, inclusive lá em Belém, não sei se você sabe, está tendo a preparação da COP das Baixadas, que, na verdade, é um movimento que está ocorrendo a partir das favelas. Ou seja, os moradores dessas comunidades estão se organizando para fazer um debate da adaptação climática que interessa a elas. E acho que em outras partes do Brasil, e a Coalizão pelo Clima no Rio de Janeiro faz isso também, coloca essa questão de nós temos que mobilizar a população. Eu vou voltar para a questão da Europa daqui a pouco, mas eu estou terminando de orientar uma dissertação de mestrado aqui em Campos, na UENF, sobre adaptação climática no plano municipal. E nós fizemos um questionário na população. E a população, ao contrário do que se diz muitas vezes, ela está ciente que a mudança climática é real e que ela tem efeitos reais sobre a vida das pessoas. Ao mesmo tempo, o governo municipal não tem resposta nenhuma de adaptação. Nenhum governo municipal tem.
mas a população sabe que está mudando. Eu diria que na Europa, você tem uma série de movimentos que passam ao lado desses movimentos formais, desses encontros multilaterais, que estão tentando reagir e impor uma agenda de adaptação climática que não é a agenda dos governos, que, na sua vez, na Europa, a maioria hoje é de direita ou extrema-direita. Então, temos que levar em conta isso também, mas o que está acontecendo na Europa é apenas uma confirmação dos modelos, piores modelos climáticos e que nós já estamos ultrapassando o limiar de 1,5. Essa é a notícia mais grave, por tudo que se sabe que isso significará, tá ok? É isso, notícia muito grave, tudo que ela representa, enfim. Professor Marcos Pedlovski, eu quero agradecer esse longo papo que o senhor bateu aqui com a gente no Faixa Livre, tratando de temas fundamentais, importantíssimos no que diz respeito ao meio ambiente, que a gente possa voltar a conversar em breve. É ruim porque a gente sempre traz mais notícias aqui nesse diálogo com o senhor, mas é a realidade que está colocada e a gente não pode fugir dela. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Anderson, é sempre um prazer conversar contigo. Espero que os telespectadores presentes e futuros do Faixa Livre achem essa conversa interessante. Eu gostaria de dizer que é melhor a gente falar a verdade e tentar organizar saídas reais do que a gente ficar perdido em meio de documentos formais, ou achando que o bicho não é tão feio quanto é, que o bicho está feio e nós precisamos estar organizados para darmos respostas reais a problemas reais. Por isso o Faixa Livre é tão importante, porque a gente pode debater a coisa como ela é, não como o papel faz parecer que é. Obrigado, viu, professor? Um grande abraço. Até a próxima. Até a próxima. Conversamos aqui com Marcos Pedlovski. Marcos Pedlovski é professor, geógrafo e professor da Universidade Estadual do Norte Fluminense,